Fala irmão, no vídeo de hoje falaremos um assunto muito sério que exige coragem quando vocês leem Ezequiel capítulo 3 versículo do 1 ao 27 e ao dar ordem a Ezequiel que fale com a nação de Israel, ouçam o que diz no versículo 7. Mas o povo de Israel não vai querer ouvir você, porque não quer me ouvir, pois todos os israelitas estão endurecidos e obstinados. Ou seja, Yahweh deixou claro que a nação de Israel não iria querer ouvi-lo, pois estava endurecidos assim como a grande maioria dos habitantes da terra hoje estão. Agora ouçam algo que serve também para nós no tempo atual. Versículos 17 e 18. Filho do homem, eu o fiz sentinela para o povo de Israel, por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá pela iniquidade dele, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Ou seja, irmãos, quando Yahweh manda você falar para uma pessoa se arrepender e mudar a forma de viver e você não vai avisar, você não leva a mensagem, você se tornará responsável pela vida daquela pessoa. Por isso que não devemos ser covardes, a verdade tem que ser dita. Ouçam mais um versículo de Ezequiel capítulo 3 versículo 27 e ao diz a Ezequiel: Contudo, quando eu falar com você, abrirei a sua boca e você lhes dirá, assim diz o soberano Yahweh. Quem quiser ouvir ouça, e quem não quiser não ouça, pois são uma nação rebelde. Ou seja, Yahweh dá as palavras no momento certo, porém ele deixa claro: quem quiser ouvir a exortação de arrependimento ouça, e quem não quiser não ouça, pois o Pai sabe quem é rebelde de coração. Mas o dever de alguém que está fazendo a vontade do Pai é falar aos irmãos o que é certo e o que é errado, pois no começo é doce pelos lábios, mas ao entrar no estômago é amarga. Ou seja, falar do Evangelho é fácil, difícil é muitos quererem viver, mas mesmo assim o aviso tá aí para todos. Dito isso, devemos agir segundo o direcionar de Yahweh, falando mesmo sem agradar as pessoas, pois devemos agradar apenas nosso Pai Celestial. Vocês podem observar, a maioria das pessoas só preferem ouvir palavras doces aos ouvidos. As pessoas só querem ouvir que todos vão para o céu sem mudança de vida, sem arrependimento, pensam que por buscar arrebatamento significa que todos irão, mas não é assim. Gálatas capítulo 6 versículo 7 diz: Não se deixem enganar, de Yahweh não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Mas será que todos estão semeando a serviço do reino dos céus ou do reino de Satanás? Temos que deixar claro aos irmãos: nós não compactuamos com nenhum outro canal, nem religiosos, nem Yaldim, pois o próprio Pai Yahweh mostrou que não estão agradando o coração dele, porque louvam pelos lábios, mas o coração está distante dele. Por isso aconselhamos aos irmãos a evitar canais que se dizem falar do Evangelho, mas não estão levando os irmãos a entender os ensinamentos de Yahushua, pois nada vale apresentarem a você conhecimentos atrás de conhecimentos se não te ensinam a amar a Yahweh e ser discípulos de Yahushua, pois não há outra forma de chegar até o Pai a não ser vivendo como Yahushua ensinou. O próprio Pai Celestial fala através de sonhos e visões, assim como dito em Joel capítulo 2 versículo 28, e, depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Yahweh usa sonhos para falar com as pessoas e avisar tanto da conduta delas próprias quanto das suas companhias e também do que está prestes a acontecer no mundo. Digo isso por experiência própria, mas o Pai sempre mostra que tem poucos ouvindo a mensagem e praticando sobre toda a terra, e o Pai também mostra que a maioria das pessoas que dizem ensinar estão fazendo obras na carne com soberba. Nenhum dos que fizeram a vontade do Pai foram aclamados, não, porém muitos se dizem Yaldins e trazem conhecimentos, mas são aclamados pelas pessoas. Entendam, irmãos, as pessoas odeiam que as diz a verdade vinda de Yahweh e abraçam quem as fala palavras confortáveis, pois elas julgam que os falsos profetas são sábios e desprezam quem serve a Yahweh. Portanto, cuidado com todos que vocês dão ouvidos. Esteja alerta tanto na sua conduta como nas pessoas ao seu redor, vendo os frutos das árvores. Estejam alertas com vocês mesmo para que seus corações não venham a se endurecer e fazer vocês se apostatar da fé, pois lhe digo que muitos já apostataram e pensam que continuam de pé. Os demônios só precisam de uma brecha para acorrentar alguém e cegar por longos dias.
Mesmo se ninguém ouvir você falando de como seguir a Yahusha, continue. Mesmo aparentemente sozinho e ao te ver, então continue indo a ele com todo amor. Não idolatrem nem nações nem pessoas, pois o nosso perfeito exemplo é Yahusha e devemos agir como sua igreja com as lamparinas ligadas e vigilantes, por mais que estejamos cercados de rebeldes, de perseguidores, de idólatras. Devemos mostrar que não seguimos a nenhum homem terreno, pois o único que seguimos é Yahusha. Devemos mostrar através do nosso viver que não estamos preocupados com pagãos, com desastres naturais, pois olhamos para cima, que de lá vem nosso socorro. Nos momentos de aflições devemos mostrar que enquanto as pessoas viram à noite em filas para ouvir e idolatrar falsos artistas pagãos cantar e fazer rituais, nós não compactuamos com isso, pois sabemos que tudo que esse mundo oferece é lixo em comparação ao amor e às coisas que Yahweh preparou para os que o amam. Portanto, irmão, tenham coragem e sejam perseverantes, não se acovardem por causa das trevas ao redor e não esteja compactuante dos que falam mas não vivem, pois não há união da luz com as trevas e todos estão escolhendo um lado agora.